Vamos instalar um interruptor inteligente. A lâmpada que a gente vai utilizar. Começar utilizando aí. Agora eu vou mostrar como utilizar um interruptor de 3 teclas, tá? Tem de duas, o manual dele também. tem todo o esquema de Esse é o como que usa o ligado, capacitor, tá? Então ali A gente tem aqui L1, que é a alimentação aí, out, esses dois que é o que é a vai para a alimentação. lâmpada, é o retorno que E vai aí eu para a utilizo os lâmpada, tá? retornos, L1, L2 A e gente L3 tem para da as lâmpadas, lâmpada tá? aqui. Retorno que vai para a lâmpada. Pode usar de dois modos, Mas esse tá? carinha eu posso utilizar ele O sem fio da lâmpada ter duas aqui, que é o alimentação N, que ele representa aqui, que no no nosso meu caso é interruptor. o fase 2. No caso Esse aqui, já ó, tá ligado lá na eu lâmpada, tenho então a gente não fios vai aí mudar. mostrando, Porém, esse fio que já tá as ligado na lâmpada, que é o instalações de fase relé, 2 ou neutro, né, barra de neutro, interruptor ele com também fase, tem que vir aqui, fase ó, neutro, né? pro E relé, tá? esse modelo que vai ser ligado fase aqui no polo do relé. e retorno E só. aí, Então eu o não vou interruptor precisar sai utilizar daqui, esse fio ou neutro liga no aqui, N tá? direto, Então eu vou fase tirar 2 ele ou barra fora. N, Não ou vou você utilizar ele, pega vou um fio utilizar e liga apenas o aqui, ó. retorno. Se fosse 3 lâmpadas que fosse mostrar utilizar, como que é a né? ligação. 3 teclas, que eu Mas vou é utilizar basicamente somente isso uma. Então eu teria mais 2 retornos ele aqui. mostra Então o eu vou esquema utilizar de só como uma, eu tenho um fazer retorno só. com E aí paralelo, uma né? fase, eu vou ter só 2 fios. Tá? Então, Se eu tivesse se mais você lâmpadas, fosse eu usar faria, um tem mais interruptor, só seria retornos. essa Mas mesma a fase ligação. ia ser uma Sai só. daqui, E aí eu teria retorno 1, 2, 3. antepenúltimo borne aqui, né? Penúltimo borne, Aqui para mim sai, instalar eu preciso vai do pro capacitor, interruptor, já vem volta pra junto, cá. Se tá? fosse O um interruptor já vem junto, paralelo, capacitor, seria essa dois mesma ligação que tá parafusos mostrando aí aqui. para fixar o E aí eu tenho que ter interruptor aí o na fase parede, né? 2 aqui, que é o N, né? Então o capacitor já vem junto. Qual que é o esse esquema de ligação? É esse, ó. interligado aqui no O detalhe é N. esse, ó. Tem que ter a comum, fase fase 1 aqui, né? Tá? Fase 1, E que aí é pra lâmpada a eu tenho minha retorno, linha, né? que é o Linha 1. primeiro borne aqui. Ele vai E direto no esse meu N eu L posso aqui. ligar direto aqui, Bom. né? Que é o fase 2 barra N. O N, ou sair linha daqui do 2, relé fase também. 2. Se for 220, critério se aí. for 127 é linha 1, fase neutro. Se for 220, geralmente é fase, tá? Então, esse meu neutro aqui, que a gente vai chamar de neutro, tá? No meu caso aqui é fase, mas vamos chamar ele de neutro para simplificar. Esse fio que sai do meu disjuntor e vai direto aqui para minhas lâmpadas ou para minha lâmpada, eu vou fazer o que, ó? Vou ligar um capacitor entre o meu neutro, tá? E a minha primeira saída aqui do meu interruptor, tecla 1, tá? L1. Então esse fio que sai aqui do interruptor e vai para acionar a lâmpada, eu tenho que ligar o capacitor entre o neutro e esse retorno 1. Ok? É essa a diferença desse carinha aqui. Eu não preciso utilizar aí alimentação, 2 cabos para alimentar ele. Eu posso utilizar, por aí eu não utilizaria o capacitor. E aí ficaria no caso desse cara aqui, ó. Poderia utilizar também, tá vendo? Fase, no caso aqui, né? Vamos pôr 3 lâmpadas, mas aqui ele simplifica, instalando para usar uma tecla, 2 teclas e aqui 3 teclas, tá bom? Então aqui, se eu já tiver o neutro, que no meu caso aqui eu tenho já, porque eu já deixei passado. Se eu tiver, eu posso utilizar, eu não utilizaria o capacitor aqui, tá? Mas no meu caso eu vou utilizar com o capacitor, então eu vou fazer a instalação do capacitor lá na minha lâmpada. Ok? Então vamos fazer a instalação agora. Então aqui, ó, no meu interruptor aqui, onde está o meu interruptor, eu tenho a fase 1, L1. Eu tenho o meu retorno, que é o fio branco, tá vendo? O L1 é o fio preto. E aí eu tinha também o neutro, tá? Então eu poderia usar ele sem o capacitor. Tudo bem? Então eu já tenho aqui meu neutro aqui. Então ele facilita por causa disso. Eu não preciso ter esse fio aqui. Por exemplo, se aqui na minha casa fosse forro, e aí eu não consigo ter acesso aí para passar um cabo lá do meu teto até aqui no meu interruptor. Eu não conseguiria passar esse cabo aqui. No meu caso eu já tenho, mas eu não consigo. Vamos supor que não tem como. Eu tenho esses 2 fios ou mais 2 retornos aqui, né? Vamos supor que eu tenho 3 retornos e a fase, que seria aí um interruptor aí de 3 teclas, né? Porém eu não consigo passar mais fio. Aqui no meu caso eu tenho fio passado, eu tenho até mais 2 aqui sobrando. Tenho fio passado aqui. Então esse fio eu não vou utilizar, tá? Vou deixar ele aqui para dentro, não vou utilizar ele. Poderia, mas eu não quero utilizar ele. Vamos supor que não dá para eu utilizar, que eu não tenho fio, só tenho esses 2 fios. E eu quero acionar minha lâmpada lá inteligente pelo Google, tá? Ou Alexa ou Siri. Então eu tenho só esses 2 fios aqui. Então eu vou utilizar meu interruptor, tá?
Meu interruptor que utiliza capacitor somente com um fio de alimentação. Ah, e lembrando que antes de você instalar, sempre tira o espelho, tá? No meu caso aqui eu não tirei, mas eu vou tirar ele agora, tá? Sempre tira o espelho porque facilita aí e não corre risco de quebrar. Então você tira, deixa guardadinho, depois que finalizou, você coloca o espelho de volta, tá? Porque o espelho é de vidro, se cair no chão, pode quebrar. Aqui então, ó, ficou apenas 2 fios ligados. Lembrando que se eu fosse utilizar as 3 teclas aqui, eu teria que ter mais 2 fios saindo aqui, que é retorno que vai para a lâmpada. No meu caso, só tem uma lâmpada, eu vou utilizar só tecla 1, tá? Então aqui tá instalado, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. O fio tá meio curto, mas vamos deixar focar aqui. Ó, L e L1. L1 é o retorno que vai para a lâmpada, tá? Então L tá aqui e L1 tá aqui. O L é o fio preto e o L1 é o fio branco aí, que é o retorno para a lâmpada. Então aqui tá ligado, eu vou fechar aqui o interruptor já e vou mostrar na lâmpada lá o que tem que ser feito lá. Interruptor fixado, posso pôr meu espelho agora. Pronto, coloquei meu espelho. Lembrando que o espelho sempre é bom colocar depois que finalizar tudo, tá? Se tiver que abrir, não coloca o espelho, tá? Espera, deixa guardadinho para não correr risco de quebrar. E aqui ele vem uma película, tá? Vou deixar a película aqui. Mas tem uma película protegendo a frente do espelho aqui. Mas como ele é de vidro, caiu no chão, ele pode quebrar. Então eu vou mostrar agora na lâmpada o que será feito. Então aqui na minha lâmpada, o que eu vou fazer? Tem uma lâmpada aqui que usa um drive, né? Se fosse soquete e utilizar direto no soquete, né? Esses cabos aqui estariam no soquete. No meu caso aqui eu tenho um borne e tenho um drive, que é uma lâmpada LED, tá? Então aqui eu tenho a fase 2, tá? Que é esse fio aqui que tá no vermelho aqui, tá? Fase 2, que a gente chama de neutro. Então ele vai direto para a lâmpada agora, ó. E esse outro fio que também é azul, mas aqui em cima ele é branco, tá? Esse é o retorno. Retorno 1, tá? Lembrando que esse tem que ser o retorno 1. O capacitor tem que ir no retorno 1. Eu vou colocar o capacitor. Então aqui, ó, ficou ligado como, ó. O capacitor ficou emendado aqui nos 2 fios, tá? Então uma perninha do capacitor aqui eu liguei em um fio, vamos supor no neutro, e a outra perninha eu liguei no retorno, tá? Então aqui já tá apto para mim energizar meu interruptor, sem precisar ir de 2 fases lá no meu interruptor. Então, ó, meu interruptor já tá alimentado, tá piscando ali para fazer o pareamento, né? Vou acender a lâmpada. Acendeu. Vou apagar. Apagou. Acendeu. Apagou. Aqui eu não utilizo, né? Então são teclas que tá aqui só por tá.